E aí, rapaz, DJ com vocês aqui no nosso Anos 80 Video Show, trazendo mais um vídeo nostálgico. Hoje com outro Tokusatsu, heróis lá do Japão, né, das antigas, né, no caso, o Regresso de Ultraman. Aí ele aí se transformando aí, ó. Ah, mas antes de eu entrar no vídeo aqui, eu não poderia deixar de mencionar que a minha página lá do Facebook, Tubo de Imagem TV Anos 80, está de volta, né. Eu já tinha dado por perdido, um hacker tomou conta da minha conta pessoal, do Instagram e tal, e afetou o Facebook. Eu não estava conseguindo, já tinha até desistido de tentar, né? E enfim, eu recebi a notícia de que está na ativa novamente, verifiquei lá. Então eu peço a vocês aí que curtem a página aqui Anos 80 Video Show, que vai lá dar uma curtida, tá certo? Me siga lá no canal Tubo de Imagem TV Anos 80, aliás, página, né? Tubo de Imagem TV Anos 80 lá no Facebook. E lá eu trago todo dia, ou quase todo dia, informações de exibições na TV ou do cotidiano dos anos 80, tá certo? Sempre com muita veracidade, sempre verificado nos jornais, tá certo? De uma pessoa que viveu os anos 80. Beleza? Dá essa força lá também. E agora sim, vamos lá então para o Regresso de Ultraman e o seu histórico de exibições na televisão nos anos 80, no caso, na TV Canal 9 do Rio de Janeiro, que começou como sendo a TV Record. Beleza? Vamos lá comigo então. Ah, e vale eu mencionar que eu gostaria muito de trazer para vocês as informações com relação à TVS ou SBT, como queira, né, lá dos anos 80, aonde, aliás, foi onde eu assisti o Regresso de Ultraman. Acontece que, pelas minhas verificações no Jornal Globo, o Jornal do Brasil também é assim, mas eu tiro por base aqui o Jornal Globo, que em muitos dos dias lá, se não a maioria, eles não informavam na programação quais eram as atrações do TV Pau, beleza? Aí o que acontece? Eu não tenho certeza se nessa semana passou o Regresso de Ultraman, se passou pouquinho, entendeu? O meu lance aqui é trazer com exatidão. E uma vez que eu não posso ter essa exatidão, para mim fica difícil. Eu não gosto, entendeu? Fico meio... Não é 100% assim, eu gosto de trazer com a maior precisão possível. Então, pelo menos dessa vez aqui, eu vou deixar as exibições do Regresso de Ultraman de lado. Né, eu gostaria de trazer, porque foi aonde eu assisti. Mas porque eu não posso verificar, então vamos ficar aqui então no canal 9. Que aí fica tranquilo para me verificar pelo que eu vi aqui. Tá certo? No canal 9, que começou como sendo a TV Record do Rio de Janeiro. Mas o que é legal, porque no vídeo retrasado aí, que foi o histórico de exibições de Ultra 7, na Record Canal 7, no caso de São Paulo, eu informei para vocês, né, que o Ultra 7 não passou no Rio, e pelo que eu verifiquei aqui agora, o Regresso de Ultraman não passou na Record de São Paulo, segundo o que eu verifiquei no jornal O Estado de São Paulo, ou Estadão. Como vocês sabem, eu não chuto nada aqui, eu fiz uma pesquisa lá e não encontrei. Então agora fica aí, né, o Ultra 7 com relação à exibição de São Paulo, o pessoal do Rio não pôde ver, e agora o Regresso de Ultraman, que passou no Rio, na Record, Canal 9, a princípio, pelo menos era Record, mas era o Canal 9, isso não mudou, enquanto que no Canal 7, né, lá de São Paulo, não passou. Aliás, ainda sobre isso, eu não encontrei exibição alguma nos anos 80 do Regresso de Ultraman, tá? Nem mesmo no TV Pau é mencionado. Eles mencionam lá, TV Pau, mas não menciona quantas atrações, certo? Procurei ver algum outro vídeo aí, com a Mara apresentando, entre outros também, que eles chamavam as atrações, mas em nenhum vídeo que eu assisti pelo YouTube, não era tanta coisa assim, mas eu não verifiquei nenhuma chamada com relação ao Regresso de Ultraman. Assim sendo, eu não posso nem garantir que o Regresso de Ultraman passou em São Paulo no TV Pau, certo? Uma vez que eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio, eu sei que eu assisti lá no TV Pau do Rio de Janeiro. Agora, em São Paulo eu não sei, lembro-me de ver, eu acho, um outro comentário na internet, nesse tempo que eu tenho de verificação aí, alguém comentando que assistiu em São Paulo, sim. Você me deixa saber aí, você que é de São Paulo. Show? Mas a princípio, pelos jornais aqui, eu poderia dizer que o Regresso de Ultraman nem passou nos anos 80. Embora eu acho que tenha passado sim, tá? Mas no caso, não é o foco aqui, vamos deixar isso para depois, tá? Vamos focar aqui então nas exibições de O Regresso de Ultraman no Canal 9 do Rio de Janeiro, que esse sim eu pude verificar de boa. Então vamos lá comigo, então aqui nós temos aqui, ó, MAT
que no Brasil ficou chamado na dublagem, né, de GAM, né, Grupo de Ataque aos Monstros. No original aqui, né, MAT, Monster Attack Team, seria time ou ainda equipe de ataque aos monstros, então não ficou tão diferente assim não. E eu prefiro mesmo, né, o GAM, soa melhor. E vamos lá então, lembrando que o Regresso de Ultraman, pelo que eu verifiquei, não é a minha época, eu não peguei a época, certo? Mas eu li rapidamente aqui que ela estreou lá para 74, 75, na Tupi, se não me engano. Não me falha a memória da minha lida aqui. Foi no programa do Capitão Asa. Show! Então quem assistiu, beleza, pegou a estreia da série. Mas a rapaziada da minha idade, assim, que cresceu nos anos 80, eu acho até que a gente teve até mais sorte, porque a gente acabou pegando mais aí, né? Mais coisas aí. Porém, ele deu uma paradinha, tá certo? Eu não sei até quando foi, mas ela retornou, no caso, nos anos 80, o Regresso de Ultraman, no ano de 1984, na TV Record e na TVS ou SBT. Então, como eu disse anteriormente aqui, eu vou falar sobre o histórico de exibições da série na Record, no caso, canal 9 do Rio de Janeiro. Pois então, com o GM aqui de fundo aqui, né? Lembra essa imagem aqui? Pra mim é muito nostálgico isso, cara. Isso aqui era da abertura, né? Pois então, no dia 1º de agosto de 1984, uma quarta-feira, foi registrado então o retorno da série O Regresso de Ultraman no jornal O Globo, para uma exibição às 16h50 ou 4h50 da tarde, sendo que o Ultraman, o primeiro, né, do Hayata, foi exibido logo depois, tá? Às 17h20 ou 5h20 da tarde. E eu me lembro que na época a gente tinha uma certa dúvida, né? Pelo menos assim de início, eu sei que tinha diferença. Eu me lembro até de desenhar. Eu desenhava o primeiro Ultraman, o Regresso de Ultraman, né, o Spectreman. Eu lembro da professora comentando ainda, uma vez que eu desenhei lá pra rapaziada lá no Jardim da Infância. Ótimas lembranças aí. Mas eu sabia da diferença. E eu tinha uma certa dificuldade, às vezes, para desenhar, do meu jeito lá, né? Desenhar a diferença exata de um Ultraman pro outro, né? Eu lembro de ter lido na internet que a gente confundia um com o outro. Realmente eles eram parecidos, embora não iguais. E eu percebia isso. Porém, na hora de desenhar lá, eu vou mostrar para vocês aqui. Como a gente não tinha internet na época, a gente tinha que ver, né? Não podia dar pause nem nada. Você tinha que ver o episódio, criança, e depois ter que lembrar. Então eu vou mostrar para vocês aí. Então veja aí os dois. Aqui nós temos, desse meu lado aqui, o Regresso de Ultraman. E aqui nós temos o Ultraman, o primeiro. Ok? Então você veja que no peitoral existe uma diferença, né? O Ultraman no seu pescoço, ele tem aqui, tá vendo aqui, a cor vermelha, enquanto que o outro não tem, é cinza. Então no peitoral que ambos têm aquela luz azul que piscava, então você vê que a parte cinza, né, do Ultraman aqui, ó, tá vendo? Ela é diferenciada, ela é mais fina, ela cai mais, enquanto que o do Regresso do Ultraman, tá certo? Vem mais pro peitoral, assim, mais pro lado, assim, tá? Mas tem umas linhazinhas aqui, ó, que você segue, você vê que é diferenciado também, ó. Vou falar rapidamente aqui, né? Tá vendo? Enquanto que o do Hayata não tem essa linhazinha aqui, essa bordazinha. Fora que também aqui, ó, no peitoral, aquela pontinha lá da cor vermelha se estende mais, né? Mas enfim, são parecidos, você olha o rosto assim, embora o do Hayata tenha tido 3 diferentes máscaras, né? A primeira ela derretia e tal, mas a gente lembra mais por isso aqui, creio eu. Então, essa aqui é uma imagem que eu trouxe para você ver que não eram, que dava para ver a diferença de um para o outro. Ok? O Regresso de Ultraman, que na época chamava-se apenas Ultraman, passou a se chamar Ultraman Jack em 84. Eu não sei, aqui eu tô chutando. Parece que a Tsuburaya de repente não queria fazer sequência, né, de Família Ultra, mas depois ele se viu na necessidade, porque se depois criou o Ace, Tarô, foi colocando nomes, esses que nem chegaram no Brasil, né? Mas aí pela necessidade de colocar o nome aí criaram o Ultraman Jack, mas eu me recuso a chamar de Ultraman Jack. Para mim é o Regresso de Ultraman. Beleza? Mas sim, ele passou a se chamar, né, Ultraman Jack aqui, ó. E com o pessoal do GAM aqui, o Gol primeiro aqui deles aqui, ó, à frente, né? E o restante do pessoal atrás dele aí, né? E aqui nós temos o carro do GAM. Beleza? Maneiraço, né? Para informar que após essa chegada, esse primeiro registro aqui nos anos 80, no dia 1º de agosto de 84, uma quarta-feira, às 4h50 da tarde, como informado, antes do primeiro Ultraman,
ele não aparece no dia seguinte, quinta-feira, mas ele retorna na sexta-feira, no dia 3 de agosto, no mesmo horário. Sendo que na semana seguinte, ele parou de aparecer novamente. Por quê, né? Porém, ele volta a aparecer, no caso, na semana posterior, no dia 16 de agosto, né? Que é uma quinta-feira. Sendo que agora a exibição passa a ser às 17 horas. Mudou pouca coisa, né? Das 4h50 para as 5 da tarde. Com um episódio, né? Até as 5h30, quando entrava novamente o primeiro Ultraman. E agora sim, passando a ser uma série assim, de segunda a sexta. E com o pessoal e os amigos mais próximos, né, do Go, que se transformava no Ultraman, né, no caso o regresso de Ultraman, né, eu venho informar que, só para constar, que a série estreou, né, passou a constar na TVS, né, ou SBT como queira, no dia 3 de setembro de 1984, às 2h30. Sendo que o Spectroman foi exibido nesse dia às 5h30 da tarde. E o TV Pau consta como sendo às 5 horas. Assim sendo, o regresso de Ultraman ele foi exibido antes do TV Pau. As minhas lembranças são do TV Pau. Porém, pelo que eu vi aqui, ele também foi exibido um pouco antes. É bom de fazer essas verificações aí, porque a gente não lembra de tudo. Mas eu me lembro dele sendo exibido no TV Pau. Nesse dia aqui, tivemos o Spectroman. Segundo consta aqui, às 5h30, sendo que o TV Pau estreou, né, iniciou às 5 horas da tarde. E o regresso do Ultraman, nessa primeira data que ele aparece aqui no Rio de Janeiro, no caso, no horário das 2h30. Mas como você viu aí, ele já estava sendo exibido no Canal 9, TV Record. E aí, lembra desses três aí? Né? Para quem viu aqui, né, a namorada do Go atrás de mim aqui, o final que ela teve, né? E do técnico dele lá da corrida, ele era piloto, né, de corrida, né, de branco ali na imagem, você vê aqui, você lembra do final que ele teve também, e do menininho aqui, se não me engano, Giro. Eu fiquei sabendo depois, né, de adulto, que ele também atuou na série Kamen Rider de 71, o primeiro Kamen Rider, que não passou no Brasil, mas ele também atuou lá. Era um menino, né, prodígio, aparecia em tudo que era tokusatsu, mas enfim, depois disso parece que ele sumiu, mas eu lembro bastante dele, lembro com carinho. E você aí, lembra deles? Pois é, com a namorada do Go olhando pra ele assim meio que encantada, né? Eu trago a informação pra vocês aí de que esse primeiro período de O Regresso de Ultraman na TV Record, Canal 9, ele foi até o dia 31/8/84, que foi uma sexta-feira. Nesse horário aí das 5 às 5h30, com o regresso com o Ultraman, o primeiro Ultraman, aliás, vindo depois. Lembrando que ele iniciou no dia 1º de agosto, quando teve algumas exibições ali às 4h50, segundo consta nos jornais, e depois passando a entrar no ar às 17 horas. Então durou aí exatamente um mês. Teve uma semana aí que ele não passou, e na primeira semana também outros dias que não foi ao ar, mas contando do início ao fim, estendeu-se aí por um mês exato, essa sua primeira fase, esse primeiro período na TV Record do Rio de Janeiro. Será que você lembra? E após mais ou menos um ano e meio aí sem aparecer, ele retorna para o seu segundo período de exibição no Canal 9 do Rio de Janeiro, TV Record. No caso, no dia 7 de abril de 1986, uma segunda-feira, para ser exibido agora às 6h30 da tarde, das 6h30 às 7, tá? De segunda a sexta-feira. Dessa vez, tendo o primeiro Ultraman vindo anterior a ele, tá? No caso, das 6 às 6h30. Lembrando que eu estava lá na minha casa lá, né, assistindo na TVS, aonde passou até junho de 1986 no TV Pau. Um adendo aqui é que eu cheguei a ler que o TV Pau foi pro programa do Bozo posteriormente, mas eu não tenho assim lembrança disso. Se eu assistir, eu não lembro. E isso não aparece no jornal. Então, até onde me cabe falar com certeza aqui, eu assisti até junho de 86. Mas aqui no caso, esse retorno aqui como eu disse para vocês, no dia 7 de abril de 86 na Record, ainda rendeu um pouco mais ainda, e a gente vai ver até onde que foi. E o Ultraman aqui, né, o seu raio poderoso aqui, né, no caso, o Ultraman do regresso de Ultraman, né, chegando aqui para eu informar que esse período se estendeu até a sexta-feira, dia 18 de julho de 1986, nesse horário aqui, de 18h30 às 19 horas, no caso, o regresso de Ultraman, que vinha depois do primeiro Ultraman, do Hayata. Daí,
ele mudou de horário na segunda-feira seguinte, dia 21 de julho de 1986, e passou a ir ao ar agora a partir das 5h30 da tarde, ou seja, 1 hora antes. E também com o Ultraman vindo antes, tá certo? O primeiro Ultraman do Hayata aí vindo antes. Então a gente continua aí com o Ultraman, os dois Ultramans, só que agora das 17 horas até as 18. Daí acontece que ele passou na terça-feira, no dia 22 de julho, no mesmo horário aí, porém deixou de entrar no ar, de aparecer aqui no jornal aqui, né, nos dias seguintes da semana. Porém, ele voltou no horário na segunda-feira seguinte, que foi o dia 28 de julho. Do mesmo jeitinho aí, de segunda a sexta, vindo depois do Ultraman do Hayata. Mas até que no dia 1º de dezembro de 1986, que foi uma segunda-feira, a série Ultraman, o primeiro aí do Hayata, parou de ser exibida. E no seu lugar passou a entrar aí uma série chamada Cisco Kid. Lembra dela? Eu não. Porém, calma aí, o Ultraman do Hayata voltou a ser exibido aí nesse horário aí das 5 horas, na quarta-feira, dia 3 de dezembro. No mesmo horário aí das 5 horas. Não é o foco aqui, o primeiro Ultraman, mas como tá vindo aqui ambas, né, os dois Ultras aí, eu achei legal informar. O pessoal que é fã de uma acaba sendo fã da outra, e eu acho que isso aí apenas agrega informação. Porém, gente, olha só, na segunda-feira seguinte, no dia 8 de dezembro, eis que o regresso de Ultraman volta a ser o único Ultra como atração do canal aí. Sendo que o Cisco Kid, que havia entrado, depois o Ultraman retornou rapidinho, né, ele retornou agora definitivamente para ficar no horário das 5h30 da tarde. No caso, antes do regresso de Ultraman. Porém agora, para ser definitivamente como a série que antecedia o regresso de Ultraman às 5 horas na Record Canal 9. Uma pena, né? Pois é, e a série seguiu assim de segunda a sexta nesse horário, sendo que teve outra mudança, só que agora de emissora. Isso aí. É que a partir do dia 9 de abril de 1987, o Canal 9 trocou de nome e passou a ser conhecido como TV Copacabana, e não mais a Record. Eu, como não tinha acesso, eu precisava do aparelho UHF, eu sou do interior do Rio, então eu boiei para isso daí, nem sabia o que estava acontecendo. Ah, e por falar nisso, para você que assistiu aí, ou que não assistiu igual eu, vou mostrar para vocês uma chamada aí, né, dessa fase aí, onde estava sendo exibido pela TV Copacabana, e as atrações, sendo que a chamada aqui de televisão vai até a série anterior ao Cisco Kid, beleza? Chamada O Cachorro Lobo. Logo após a sua sessão desenho no ar, os personagens da sessão aventura. 4h30, as aventuras de um cachorro muito legal, o Cachorro Lobo. 5 horas, os foras da lei que se cuidem, pois está pintando no pedaço Cisco Kid. E às 5h30, o regresso de Ultraman. Sessão Aventura, de segunda a sexta, a partir de 4h30 da tarde. E aí, lembrou disso aí? Poxa, nostálgico, né? Eu tenho muita nostalgia dessa época. Sendo que no dia 15 de junho de 1987, que foi uma segunda-feira, o regresso de Ultraman muda de horário, passando a ser exibido às 3 horas, das 3 às 3h30 da tarde. Sendo que 2 dias após, outra mudança chegando aí no Canal 9, que se referia agora novamente à mudança de nome da emissora, que passou a se chamar TV Corcovado, né? Passou de TV Copacabana para Corcovado, a partir do dia 17 de junho de 1987, com o regresso de Ultraman continuando aí no mesmo horário, tá certo? Das 3 às 3h30 da tarde. E assim seguiu, pessoal, até o dia 28 de outubro de 1987, tá certo? Que foi uma quarta-feira, nesse horário aqui das 3 às 3h30, quando foi substituído aqui no horário por um programa chamado Férias no Acampamento, que pelo que eu verifiquei era um documentário. Porém, calma lá, pessoal, que ainda tinha mais ainda, um pouquinho, mas tinha. O regresso de Ultraman, né, o bom e velho Go, o GAM aí lutando contra os monstros aí, retornaram aí, né, no dia 2 de novembro de 1987, que foi uma segunda-feira no mesmo horário, das 3 às 3h30. Porém, o que acontece? Durou quase nada, muito pouquinho. Sendo que na quarta-feira seguinte, dia 4 de novembro, Férias no Acampamento retornou, e dessa vez para ficar. Ou seja, ele retornou após 3 dias
mas 2 dias depois de ter retornado férias no acampamento, voltou de novo. E dessa vez, o regresso de Ultraman não mais retornou ao canal 9 do Rio de Janeiro. Então, para ser exato aqui, ela havia retornado no dia 11, segunda-feira, e ficou até no dia seguinte, né, sendo exibido no dia 3/11 de 1987, quando a série O Regresso de Ultraman saiu da TV Corcovado e nunca mais retornou. Pois é, voltou tão rápido e para quê, né? Para sair mais rápido ainda. E esse foi o histórico de exibições, pessoal, do bom e velho Regresso de Ultraman na televisão, né? No caso, no canal 9 do Rio de Janeiro, que, como você viu, era inicialmente como TV Record, depois passou a ser TV Copacabana e terminou como TV Corcovado. Independentemente de você que assistiu nessa emissora, não foi meu caso, como eu já disse antes, mas vale sempre a informação de uma série que marcou a televisão, desde os anos 70. Beleza? Você que é do Rio ou não, tenho certeza que fica feliz em saber desse tipo de informação, que serve como base de qualquer forma, quando você conversa. Então eu tenho certeza que eu pude ter ajudado para você aí que gostaria de saber com relação às suas exibições na televisão brasileira. E você que tem amigos aí que curtem o Regresso, tá certo? Tem páginas, canais aí, informa lá com relação a esse histórico de exibição aqui. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.